Capítulo 12. A Zona Vermelha. É óbvio que você nunca vai conseguir olhar para o seu próprio futuro com clareza, ou para o futuro de qualquer outra coisa. É impossível saber o que vai acontecer, até que a coisa aconteça. Ou talvez você perceba naquela fração de segundo que antecede o fato, quando consegue vislumbrar o seu próprio destino. Eu penso no dia em que cheguei a Kandahar, com a minha câmera e o duvidoso passe de imprensa da Combate e Sobrevivência. Havia 3 soldados canadenses que não sabiam que uma bomba esperava por eles ao lado da estrada e que morreriam em breve. No Canadá, havia 3 casais de pais ou esposas que não estavam preparados para o telefonema. Melissa Fung, a correspondente da CBC, que parecera tão confiante e resoluta no dia em que eu a vira, não teria como saber que 15 meses depois, quando eu estivesse retornando ao Afeganistão, seria sequestrada nos arredores de Cabul e passaria 28 dias como refém, trancafiada e forçada a passar fome em um quarto subterrâneo nas montanhas. Anthony, o inglês que trabalhava com segurança privada, que conseguira a carta de recomendação da revista para mim, seria jogado em uma das prisões mais infames do Afeganistão, acusado de fraude e de não pagar suas dívidas, e ficaria ali por 2 anos. Jason, o freelancer que eu conhecera no Mustafá, alcançaria o sucesso, vendendo suas fotos para todos os maiores jornais do mundo. Eu também estava levando meu destino comigo. Todas as coisas que eu não tinha como saber estavam guardadas, costuradas em algum lugar dentro de mim. Talvez não tão fixas a ponto de serem inevitáveis, mas mesmo assim, esperando para poderem explodir. Saí do Afeganistão quando meu dinheiro acabou. Talvez devesse me sentir desanimada pela falta de sucesso como fotógrafa, depois de cerca de 7 meses. Além daquele artigo e algumas fotos, eu não havia publicado mais nada. Mas não foi isso que eu senti. Estava esperançosa, empolgada pelo desafio de aprender uma profissão. Voltei para Calgary para rechear a minha conta bancária, desenvolver minhas habilidades de fotógrafa e fazer novos planos. Meus planos não incluíam mais Nigel. Ele e eu havíamos perdido contato completamente. Consegui um emprego no saguão de um novo restaurante chamado Seven, um lugar sofisticado que se encaixaria melhor na cidade de Miami, com sofás de couro branco e paredes brancas. As gorjetas eram extremamente generosas. O trabalho não era muito difícil. Vestindo saltos altos e equilibrando bandejas com coquetéis mais uma vez, eu mantinha as experiências que tivera em Cabul, guardadas em um canto da minha mente. Consegui alugar um quarto no apartamento de uma garota da minha idade, que trabalhava em um escritório no centro da cidade, e enchi o lugar com coisas que trouxera do Oriente Médio, pendurando fotos do Paquistão e da Índia nas paredes. Durante algumas horas, toda semana, em honra aos lugares onde estivera e aqueles aonde ainda queria estar, tomava aulas com um fotógrafo local, que estava me ensinando a trabalhar com imagens em preto e branco e como usar o Photoshop. Na época do Natal, sem qualquer motivo aparente, recebi uma oferta de emprego para trabalhar com jornalismo televisivo em Bagdá. Um emprego de verdade. Um emprego em Bagdá, com salário mensal de $4.000 e todas as despesas pagas. Parecia impossível, mas era verdade. Um rapaz que eu conhecera alguns meses antes no Mustafá, um iraniano que passara rapidamente por Cabul, tentando encontrar um emprego com alguma organização não governamental. Ele me enviou um e-mail dizendo que uma rede de televisão em seu país estava procurando uma correspondente que falasse inglês. Quando pesquisei no Google, um site de notícias de aparência séria apareceu na minha tela, a Press TV. Era um canal criado recentemente, uma rede internacional em língua inglesa com programação durante as 24 horas do dia, financiada pelo governo iraniano,
projetada para ser similar, pelo menos na aparência, às redes Al Jazeera e CNN Internacional. Assim como a Al Jazeera fizera, a Press TV estava contratando profissionais ocidentais para trabalhar em frente às câmeras. Já havia correspondentes atuando em lugares como Nova York, Londres, Beirute e Moscou. Troquei e-mails com uma produtora durante algumas semanas e falei várias vezes com ela ao telefone. Montei uma fita que servira como teste. No trabalho, eu servia bebidas, permitindo-me imaginar como seria viajar para Bagdá. Não tinha certeza do que deveria pensar sobre quem estava me contratando. Eu sabia que o Irã tinha um governo islâmico e um histórico ruim em relação aos direitos humanos. Mas eu também havia conversado algum tempo com Issa, que era jovem, intelectual e tinha esperança de que houvesse mudanças no seu país. Morava com sua noiva em Teherã e contava histórias sobre o lugar, que me davam a impressão de que a cidade era cheia de pessoas sofisticadas e cosmopolitas, que escreviam poesias, frequentavam danceterias clandestinas e pensavam bastante sobre o mundo além das fronteiras do seu país. Em um determinado momento, perguntei à produtora se a emissora representava algum ponto de vista específico do país e se eu deveria me preocupar com algum tipo de censura. Ela respondeu que não, que a Press TV não tinha nenhum viés ideológico e todas as reportagens eram tratadas com justiça. No momento, aquilo foi o bastante para mim. A ideia de ter um salário, de ser uma repórter na televisão e de viver em algum lugar como o Iraque era bastante empolgante para sobrepujar quaisquer dúvidas. Minha mãe me ajudou a fazer as malas e me levou ao aeroporto. Já havia desistido de verbalizar suas preocupações em relação a mim fazia um bom tempo. Cheguei a Bagdá em janeiro de 2008. A Press TV reservara um quarto para mim no imenso Palestine Hotel, junto com uma suíte adjacente, que serviria como escritório. O hotel fora luxuoso na década de 80, mas agora era antiquado e desgastado. A suíte, utilizada como escritório, tinha alguns sofás velhos no canto, uma geladeira, uma mesa e algumas escrivaninhas com monitores de vídeo e gravadores para edição. Equipamentos velhos e imensos, mas que mesmo assim serviam para o trabalho para o que eram destinados. Conheci Enas, uma iraquiana com olhos castanhos bastante espaçados, um corpo gorducho e cabelos tingidos de vermelho que lhe caíam por sobre os ombros. Ela seria minha produtora de campo. Por telefone, fui apresentada ao diretor de notícias em Teherã, que seria meu superior imediato. Bagdá não era dramaticamente bela como Cabul, com suas montanhas lunares e marrons. Tinha os mesmos táxis e o trânsito pesado de outras cidades grandes que eu já visitara. A mesma fumaça sufocante no ar. Tinha a mesma luz dourada e as palmeiras frondosas que vinham em Damasco, Beirute e Amã. Mas, com seus pontos militares de vigilância, barreiras de concreto nas ruas e muralhas de 4 metros de altura à prova de explosivos por toda parte, com seus prédios quadrados e sem personalidade, e o horizonte coberto por nuvens de areia. Qualquer beleza interna que a cidade já tivera, qualquer fama mítica de haver sido uma terra de leite e mel no passado, não podia ser vislumbrada facilmente. Bagdá parecia mais sisuda e mais castigada pela guerra do que qualquer outro lugar onde eu já estivera. Meu quarto no Palestine tinha vista para uma rotatória e uma mesquita pintada num tom fantasmagórico, com sua cúpula em forma de bolha. Aquela era a Praça do Paraíso, onde cerca de 5 anos antes, um tanque americano derrubara uma estátua de Saddam Hussein. A um quarteirão dali passava o rio Tigre, de águas barrentas e vagarosas, sem qualquer barco em sua superfície. Não havia muitos ocidentais hospedados no Palestine.
Na verdade, não havia muitas pessoas de qualquer tipo hospedadas no Palestine. Uma emissora de TV financiada pelos Estados Unidos transmitia informações sobre as ações americanas em árabe e estava instalada no hotel. E seus funcionários eram predominantemente iraquianos, que iam e vinham durante o horário comercial. Com exceção deles, o lugar parecia estar quase vazio. Em parte porque, com seus 18 andares, era um dos prédios mais altos da cidade, o que o tornara um alvo fácil para os insurgentes. Passei minha primeira noite em Bagdá acordada, ouvindo o ratatatatá de tiroteios e o grito das sirenes do lado de fora da janela, sentindo medo e entendendo que oficialmente eu havia passado dos limites. Eu tinha muito a aprender. Em algum ponto, durante a mudança apressada de Calgary para Bagdá, eu baixara um manual sobre jornalismo no meu notebook. Um tipo de manual de reportagens televisivas para leigos, a qual eu lera e relera diversas vezes. Em Damasco, onde passara mais de uma semana esperando que o meu visto fosse processado pela embaixada iraquiana, aproveitara o intervalo para ler as mais de 1.100 páginas sombrias do livro A Grande Guerra pela Civilização, a Conquista do Oriente Médio, percebendo que eu sabia muito pouco a respeito da situação. Durante a noite, sozinho em meu quarto, eu me esforçava para adaptar o tom da voz e passar do soprano de uma mulher jovem para o tom sério e tranquilo de uma âncora de TV. Enas, a produtora de campo e tradutora da Press TV, tornou-se minha amiga. Tinha cerca de 35 anos e um sorriso enorme. Sempre levava consigo uma bolsa cheia de doces embalados em plástico e era capaz de conversar facilmente com praticamente qualquer pessoa. Quando não estávamos trabalhando, nós duas saíamos para comprar lenços para a cabeça e visitávamos as casas de sucos no mercado. Mais tarde, no inverno, saíamos para caminhar por uma estrada castigada que corre para o leste ao longo do rio Tigre. A rota fora recentemente reaberta, após passar vários anos fechada para os civis. De acordo com Enas, antigamente ela era cheia de galerias boêmias de arte, casais que vinham fazer passeios e restaurantes especializados em peixe que serviam cerveja gelada. Agora, muitos dos restaurantes estavam fechados, com as paredes crivadas por buracos de bala. O parque, à margem do rio, estava descuidado e coberto por ervas daninhas. Mas no início da noite, crianças iraquianas vinham brincar no playground, montado recentemente, doados por agências europeias de ajuda humanitária. Enas era muçulmana, mas só cobria a cabeça com seu véu quando sentia vontade, e não orava 5 vezes por dia. Nenhum dos iraquianos que eu conheci, as pessoas que trabalhavam na TV, o operador de câmera freelancer com quem eu trabalhava, rezava dessa maneira. Eram muçulmanos da mesma maneira que muitos dos meus amigos canadenses eram cristãos. Observavam os feriados mais importantes, iam à mesquita às sextas-feiras e haviam feito suas próprias combinações particulares com Deus. Encontravam forças no Alcorão, mas não eram governadas por ideias que achassem ultrapassadas ou restritivas demais. Tinham tanto medo do Islã radical quanto o restante de nós. A maioria parecia concordar que a guerra era complicada pelas lutas religiosas. Os sunitas, os xiitas e os subgrupos das duas correntes religiosas que viviam em conflito, e pelo interesse estrangeiro no petróleo do Iraque. Se trabalhar para os iranianos fazia Enas sentir algum desconforto, ela não deixava transparecer. Murmurava alguma canção enquanto preparava um chá preto forte e repassava a agenda do dia com um bloco de papel sobre o colo. O Iraque invadiu o Irã em 1980, quando Enas era criança, e os dois países passaram 8 anos em guerra. 500 mil de pessoas morreu nesse conflito. Nenhum país saíra vencedor,
mas o ressentimento ainda estava ativo. Os iraquianos encaravam o Irã com uma desconfiança generalizada. Algumas pessoas que eu tentara entrevistar recusavam-se educadamente a conversar quando eu dizia que a emissora era iraniana. Lamento, disse-me um homem com quem conversei em um mercado, ao recusar o meu pedido. Não quero causar problemas para você com os seus chefes, mas o Irã causou muitos problemas por aqui. Eu era parte da máquina de propaganda ideológica. Percebi isso imediatamente. Quando Enas e eu atravessamos a cidade juntas, com um cinegrafista, fazendo reportagens sobre crianças de rua, civis feridos e acordos de cessar fogo que não cessavam nada, meu chefe recebia os vídeos que eu lhe enviava e os editava de modo que retratassem as tropas americanas e as condutas dos americanos da pior maneira possível. Reescrevia meus roteiros, fazendo com que qualquer menção à guerra fosse descrita como a invasão liderada pelos americanos ou a ocupação liderada pelos americanos. O Alcorão era sempre o sagrado Alcorão. Nossas pautas frequentemente nos levavam a Sad City, um distrito xiita dilapidado e violento, onde o exército frequentemente entrava em luta contra as tropas dos Estados Unidos. Meu chefe recusava meus pedidos por mais dinheiro para que Enas e eu pudéssemos contratar um agente de segurança. Comecei a me sentir cada vez mais insegura e tinha a sensação de que a emissora estava se aproveitando de mim. Durante as noites em meu quarto, eu conversava com a minha mãe pelo Skype, apegando-me ao som da sua voz sempre que me sentia em dúvida. Preocupada com a inexistência de uma verba para segurança, ela insistia que eu devia procurar outro emprego. Na esperança de aperfeiçoar minhas habilidades, eu vasculhei a internet, estudando o trabalho de alguns dos correspondentes e fotógrafos mais famosos que viviam em Bagdá, tentando descobrir que tipo de histórias eles cobriam e como cobriam. Mandei e-mails para editores de jornais canadenses e consegui convencer um editor do jornal da minha cidade a deixar que eu escrevesse artigos e tirasse algumas fotos para uma coluna semanal. Eu recebia $35 canadenses por artigo e 25 para cada fotografia publicada. Impulsionada pela solidão, transferi meu quarto e o pequeno escritório da Press TV para o Hammer Hotel. Era uma área residencial a alguns quilômetros do Palestine e mais popular entre os ocidentais. Uma mistura de jornalistas e prestadores de serviços estrangeiros. Alguns estavam apenas passando temporadas curtas em Bagdá, enquanto outros pareciam estar lá indefinidamente. O hotel fora construído ao redor de um pátio interno com sacadas com vista para uma piscina central e reluzente, cercada por espreguiçadeiras de plástico branco. Havia um pequeno bar que servia cerveja e vinhos libaneses, além de um restaurante especializado em comida iraquiana. Muros de proteção contra explosões foram erguidos ao redor de todo o complexo, que incluía também algumas casas. Uma delas servia como a redação do Washington Post. O Los Angeles Times também tinha uma equipe de jornalistas que morava no hotel, assim como a NBC News e o USA Today, e alguns outros. À noite, as pessoas saíam de seus quartos e iam para a área da piscina, trazendo consigo garrafas de gin, compradas na loja do exército americano. Os funcionários do hotel colocavam mesas e traziam copos e gelo para as bebidas. Serviam cerveja, vinho e a comida do restaurante. Em uma das minhas primeiras noites no hotel, vesti-me com algumas roupas mais elegantes e fui para a piscina, pedindo uma cerveja a um garçom e tentando dar a impressão de que eu fazia parte daquele ambiente. Por toda parte, eu consegui ouvir jornalistas conversando sobre o seu dia de trabalho, descrevendo suas reuniões ou reclamando dos atrasos das transmissões. Senti uma onda de animação. Finalmente, havia encontrado pessoas com quem podia conversar, que poderiam me ensinar alguma coisa.
Aproximei-me de alguns rapazes que estavam ao redor de uma mesa. Oi, meu nome é Amanda, eu disse. Nós sorrimos e trocamos apertos de mão como se fôssemos colegas, camaradas. Os três pareciam ter seus 30 e poucos anos. Por um segundo, me senti radiante. E logo em seguida, um deles perguntou para qual emissora eu trabalhava. Press TV, eu respondi. Quem? Apanhei-me explicando sobre os iranianos, sem esquecer de mencionar que planejava pedir demissão assim que conseguisse um emprego diferente. O silêncio que se seguiu foi longo e desdenhoso. As luzes que refletiam na superfície da piscina tingiam todos de verde. E vocês, rapazes, eu disse, tentando mudar o foco da conversa. Para quem trabalham? Eles citaram seus conglomerados de mídia, todos americanos, todos sérios, empresas legítimas. Conversamos por mais alguns minutos antes que cada um deles pedisse licença e se mesclasse às sombras. Fiquei sozinho outra vez. Durante aquelas primeiras semanas no hotel, parecia que eu não tinha nenhuma boa resposta para as perguntas que me faziam. Não precisavam de muito esforço para terem uma noção exata de quem eu era. De onde eu viera? De uma pequena cidade em Alberta, no Canadá. Onde eu fizera minha pós-graduação? Bom, não chegara a cursar a faculdade, muito menos uma pós-graduação. Para qual empresa eu trabalhava antes de vir para cá? Bem, nenhuma. Eles tinham uma linguagem própria que eu não era capaz de falar. Era um mundo completamente estranho. Eu nunca estivera em Washington. Não conhecia Nova York. Embora acompanhasse as notícias dos maiores canais pela internet, eu sabia pouco sobre o mundo da mídia americana. Viera a Bagdá por meio de todos os outros lugares onde estivera. Beirute, Alepo, Khartoum, Cabul. Mas não havia frequentado universidades famosas como Yale ou Columbia. Estava tentando educar a mim mesma. Trabalhava várias horas por dia e aproveitava cada oportunidade para fazer perguntas aos jornalistas já estabelecidos na profissão. Mas eu quase sempre me sentia desajeitada e deslocada. Nem todos eram snobs. Certa noite, conversei com Richard, repórter da NBC. Era bonito, estava em forma e era mais baixo do que eu, com um sorriso bastante luminoso e um corte de cabelo bem curto, similar ao usado pelos fuzileiros navais. Quando chegamos ao inevitável momento em que confessei que a Press TV estava custeando a minha estadia no Iraque, ele foi solidário, dizendo que entendia as dificuldades que eu estava passando. Ele viera ao Iraque pela primeira vez em 2003, atravessando a fronteira como um freelancer, sem credenciais, trazendo consigo uma câmera de vídeo portátil. Agora, 5 anos depois, era um dos repórteres mais conceituados da NBC News. Mais adiante, semanas depois de nos conhecermos, ele seria promovido ao cargo de correspondente estrangeiro-chefe para a emissora. Todo mundo tem que começar em algum lugar, ele me disse. Use a oportunidade como um trampolim, mas é melhor se preparar para buscar outra coisa, e logo. Depois de mais ou menos um mês, eu consegui pedir demissão do emprego na Press TV, sustentando-me com pautas freelancers da France 24, uma emissora de televisão em língua inglesa sediada em Paris. Fiz uma reportagem na área de cultura sobre a Orquestra Sinfônica Nacional do Iraque. Vendi um artigo sobre refugiados iraquianos que retornavam ao país e um sobre a penúria dos palestinos que viviam em Bagdá. Assim como acontecia quando eu fazia reportagens para a Press TV, sempre me emocionava com os iraquianos com quem eu conversava. Um médico sobrecarregado pelo trabalho em um hospital local. Uma professora varrendo cacos de vidro depois que uma explosão estraçalhara as janelas de sua sala de aula. 2 irmãos órfãos que vendiam lenços de papel nas ruas. Era impossível não ficar perplexa e entristecida por causa da guerra. Testemunhar tudo aquilo, mesmo que de um modo tão ínfimo e particular, parecia ser um privilégio.
Eu estava conseguindo dinheiro suficiente para me sustentar, sem grandes gastos. Para cada minuto de trabalho que fosse ao ar, a France 24 depositava 1.500 euros na minha conta bancária. Embora a maior parte desse dinheiro fosse usada para despesas como contratação de um motorista, um tradutor, um operador de câmera e um editor, além dos $3.000 que eu estava pagando mensalmente para morar no hotel. Continuava a escrever minha coluna para o jornal da minha cidade natal e consegui encontrar um verdadeiro amigo, um freelancer tímido chamado Daniel, que era americano e, assim como eu, fora afastado do grupo dos profissionais de mídia dos conglomerados mais famosos. Às vezes, eu e Daniel ficávamos na sacada do hotel e observávamos o vai e vem dos jornalistas, os chiques, como costumávamos chamá-los, rindo, bebendo, nadando e dançando mais abaixo. Eu tinha outra amiga, uma americana de voz gentil chamada Julie, da mesma idade que eu, e que trabalhava para uma enorme agência de notícias. Julie fazia parte do grupo dos chiques, mas acabamos estabelecendo algum tipo de ligação. Certa noite, ela veio até o meu quarto. Servi-lhe uma taça de vinho. Você sabe que todos estão irritados com você, né? O que? Eu disse. Acabara de retornar ao Iraque depois de passar algumas semanas de férias em Portugal, novamente viajando com Kelly, quando ela me conseguira outra passagem de cortesia. Olhei para Julie sem acreditar. Por que as pessoas estariam bravas comigo? O que eu poderia ter feito? Na minha ausência, pelo que fiquei sabendo, alguns dos meus vizinhos do hotel andaram assistindo aos vídeos do YouTube. Sem que eu soubesse, o âncora da Press TV disponibilizara uma transmissão ao vivo que eu fizera com ele alguns meses antes, quando ainda morava no Palestine Hotel, antes de ter qualquer contato real com repórteres estrangeiros. Eu não sabia que transmissões ao vivo estavam disponíveis na internet. Enquanto assistia aquilo no meu notebook, depois que Julie voltou para o seu quarto, senti um aperto monumental e pavoroso no peito. Na tela, eu estava usando um véu cor-de-rosa, ao redor da cabeça, e brincos de argola. O âncora iraniano me perguntava, com uma boa dose de incredulidade na voz, como a mídia ocidental era capaz de apoiar o aumento do número de soldados americanos decretado pelo presidente George Bush, quando o número de mortes entre as tropas americanas já havia chegado a 4.000. Em pé, sob o calor do dia, no teto do Palestine Hotel, que estava praticamente vazio, com fileiras plácidas de palmeiras por trás de mim, após passar várias semanas indo a vários lugares de Bagdá na companhia de hienas e sem guardas de segurança, eu respondi aquilo que pensava ser a verdade. Até aquele momento, eu só vira repórteres estrangeiros na Zona Verde, uma área altamente fortificada pelo exército, recebendo os resumos diários das notícias que eram fornecidos pelos assessores de imprensa da Autoridade Provisional da Coalizão. Os iraquianos que trabalhavam para outra emissora me diziam que, para limitar seus riscos, e frequentemente de acordo com as instruções das apólices de seguro dos conglomerados de mídia, os jornalistas ocidentais às vezes enviavam repórteres iraquianos, tradutores e guias, pessoas que conheciam e tinham acesso a vários locais reservados, para fazer entrevistas, de modo que pudessem compor suas reportagens, redigindo seus artigos em meio à relativa segurança dos seus escritórios. Apoiada em uma almofada no meu quarto de hotel, eu me preparei para o que viria a seguir. Já me sentia mais velha do que a versão que via de mim mesma na tela. Desejei que ela nunca houvesse aberto a boca. Imaginava todos os chiques reunidos ao redor do computador de alguém e zombando de cada palavra. O problema com as reportagens feitas em Bagdá por muitas empresas jornalísticas, eu dizia para o âncora na voz de repórter que me esforçava muito para desenvolver, é que elas não conseguem realmente ver o que está acontecendo. Estão vivendo em fortalezas.
estão enfurnadas dentro da zona verde. E, na verdade, seus contratos de trabalho não lhe permitem ir até a zona vermelha, onde vocês me veem. Enquanto eu me ouvia na tela, comecei a ficar enjoada. Desde que me mudara para o meu hotel, eu lamentava o fato de que ninguém queria me incluir em suas conversas. Mas eu havia cometido aquele erro muito antes de conhecer qualquer um dos jornalistas que trabalhavam ali. Depois de passar pouco mais de 2 meses em Bagdá, eu havia assumido a presunção da sabedoria e da experiência. E tudo isso durante uma transmissão ao vivo, o que não facilitava as coisas. Pior ainda, estava imortalizada no YouTube. E eu estava errada. Havia muitos jornalistas vivendo e trabalhando na Zona Vermelha. Mas eu não estava totalmente mal informada. Era difícil para qualquer pessoa ter a noção exata do que estava acontecendo em Bagdá. Era difícil para mim também. Simplesmente era perigoso demais. Eu não tinha escolha, a não ser aprender a viver com o que eu dissera. Eu falava sem pensar e era ingênua, e agora minha reputação estava bastante arranhada. Desisti de fazer amigos ou contatos profissionais em Bagdá. Meu constrangimento pesava como se fosse um pedaço de ferro ao redor do pescoço. Estudei o meu saldo bancário e procurei por passagens aéreas baratas na internet, pensando que seria melhor encontrar outro lugar de onde pudesse trabalhar, pelo menos temporariamente. Quem sabe a África. No passado, eu me acalmara com exercícios de respiração, ou técnicas de meditação, como fizera nos albergues para mochileiros na Índia. Mas nesse contexto, não parecia estar funcionando. Senti-me imobilizada, sozinha e totalmente deprimida. Foi então que recebi um e-mail inesperado de Nigel, dizendo o que parecia ser um simples olá. Tinha uma nova namorada e havia se mudado para a Escócia com ela. Estava vivendo em uma propriedade perto de Glasgow e trabalhando como zelador. Queria saber como eu estava e desejava felicidades. Fechou a mensagem com: "Cuide-se, querida, e fique em segurança aí." Apesar da notícia sobre a nova namorada, foi uma lufada de carinho bem no momento em que eu mais precisava. Alguns dias e alguns e-mails depois, nós combinamos de conversar por telefone. O som da voz dele fez com que meus olhos se enchessem de lágrimas. Senti falta do relacionamento que tivéramos. Nigel contara piadas sobre o seu novo emprego e sobre o clima na Escócia. Desde que conversáramos pela última vez, ele conseguira se estabilizar em uma nova vida, embora não parecesse estar muito animado. Eu não entendia o que o levara a largar seu emprego no jornal para podar cercas vivas na Escócia. Não sabia nada sobre o que lhe acontecera durante aquele ano em que ficamos sem conversar. Sabia apenas que ele não estava mais fotografando. Contei-lhe algumas histórias sobre Bagdá, dando a impressão de que eu tinha uma vida movimentada e fascinante, mas sem falar sobre como todo mundo me odiava. Depois de cerca de 10 minutos, a conversa acabou arrefecendo. A empolgação passou. Ouvi minha própria voz verbalizar uma pergunta que eu provavelmente deveria ter guardado para mim. "Você não está mais fotografando? O que aconteceu? Você tinha tantos planos para isso?" Era uma espécie de provocação, mas uma parte de mim estava genuinamente curiosa a respeito. A região menos inteligente da minha mente estava tentando entender por quê. Quando fora eu quem conseguira realizar uma versão do sonho de vida que imagináramos para nós mesmos vários anos antes, na Etiópia. Era eu quem estava me sentindo infeliz. "Não sei ao certo", disse Nigel. Parecia estar desconcertado, perdido em pensamentos, talvez até mesmo um pouco mal-humorado. Continuei falando. Disse que estava pensando em comprar uma passagem para Nairobi e que a partir de lá pensava em ir para a Somália, em algum momento do mês seguinte. Eu já pesquisara algumas ideias de matéria sobre a Somália
para sugerir ao diretor da France 24. Estivera pensando em todas essas coisas, mas agora estava expondo meus planos em voz alta. E ao fazer aquilo, alguma coisa mais antiga e cheia de esperança surgiu. Sabe de uma coisa? Você poderia ir também, eu disse a ele. Há muitas coisas acontecendo naquele lugar. Você poderia tirar algumas fotos para a revista, e eu posso fazer alguma reportagem para a TV. Talvez eu possa, ele disse. Desliguei o telefone, certa de que ele não estava falando sério. Afinal, ele não viera me encontrar em Cabul, quando ainda estávamos envolvidos. E agora, quase um ano depois, tinha uma nova namorada, e sem dúvida estava mais estabelecido do que nunca no conforto e na segurança de uma vida doméstica. Não importava. No decorrer daquela conversa, eu calmamente tomei minha decisão. Estava pronta para sair definitivamente de Bagdá. Há uma história famosa e antiga no mundo do jornalismo sobre um âncora de TV. Ele era um repórter televisivo jovem e inexperiente, que trabalhava para uma pequena emissora em Houston, no Texas, no início da década de 60, quando um furacão monstruoso avançou pelo Golfo do México rumo à cidade de Galveston. Dizem que todos os outros repórteres saíram correndo em busca de abrigo e segurança nas redações instaladas no interior do estado. Mas Dan, o repórter, atravessou a ponte e esperou a tempestade chegar. Quando ela atingiu a cidade, arrancando árvores, derrubando casas e castigando o litoral com ondas fortes, ele fizera transmissões ao vivo dos pontos mais perigosos e com os ventos mais fortes. Ele poderia ter fracassado naquele dia. Poderia ter se ferido ou até mesmo morrido. E nesse caso, acabaria por se tornar apenas uma nota no rodapé da história do jornalismo, passando a ser conhecido como o repórter que se enfiou no meio de um furacão e morreu, arruinado por sua própria ambição. Em vez disso, a aposta acabou lhe rendendo ótimos dividendos. Ele sobreviveu à tempestade. Por estar ali, por haver assumido os riscos, ele conseguiu contar a história de uma maneira vívida e significativa. Assegurou o sucesso em sua própria carreira. Recebeu os créditos por convencer milhares de espectadores que viviam na rota do furacão a abandonar suas casas e foi imediatamente contratado por um conglomerado de mídia de alcance nacional. Depois de quase 7 meses em Bagdá, eu agora estava olhando para a Somália com esperança. As razões para aquilo eram simples. A Somália estava imersa na mais completa desordem. Havia histórias lá. Uma guerra que parecia não ter fim. O risco da fome e de uma crise de abastecimento. Extremistas religiosos e uma cultura que, na sua maior parte, parecia ter sido escondida das vistas do mundo. Eu entendia que aquele era um lugar hostil e perigoso, e poucos repórteres se atreveriam a ir até lá. A verdade é que eu estava feliz por não ter que enfrentar a concorrência. Imaginei que poderia fazer uma visita curta e enviar relatos enquanto estivesse perto das zonas de desastre. Faria reportagens que teriam impacto, que emocionariam as pessoas. Reportagens que seriam vendidas às grandes redes. Depois, passaria a fazer coisas ainda maiores. Pensei que a Somália poderia ser o meu furacão. Capítulo 13. De portas abertas. A ideia era passar 4 semanas na África. Apenas isso. Chegar e depois ir embora. Um fotógrafo que eu conhecera em Bagdá, um francês gentil chamado Jérôme, me deu as informações para entrar em contato com um fixer que trabalhava na capital somaliana. Fixers são contratados para servir como assistentes e planejadores de campo para jornalistas em viagens, organizando entrevistas, lidando com a logística e frequentemente atuando como tradutores. O contato de Jérôme, chamado Arro,
Era considerado um dos melhores fixers da Somália e tinha uma boa reputação entre os repórteres ocidentais. Jerome já havia visitado a Somália 2 vezes. Recentemente fora incumbido novamente com uma nova viagem, mas recusara a oportunidade, em parte porque o país havia ficado muito perigoso. Com quase 40 anos, casado com outra jornalista e com um filho adolescente, Jerome já passara por várias zonas de guerra e correra riscos de morte algumas vezes. Ele me avisou de que a sorte de todas as pessoas pode acabar, mais cedo ou mais tarde. Não havia vantagem nenhuma em trabalhar nas zonas de guerra do mundo. Você ainda é jovem, ele me disse. Deveria fazer algo diferente com a sua vida. Mesmo assim, eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Tinha 27 anos, e os meus maiores sucessos até o momento, por mais modestos que fossem, aconteceram em zonas de guerra. A rota mais barata, de Bagdá a Nairobi, passava por Addis Abeba, a cidade etíope onde eu conhecera Nigel, 2 anos antes. Fui até lá primeiro, registrando-me no Bar Hotel, pela nostalgia que tomou conta de mim. O lugar continuava bem maltratado, e ainda era o quartel-general dos mochileiros entusiasmados e bronzeados pelo sol, que usavam o lugar para exalar seus feromônios de viajantes, agrupando-se, formando casais e procurando coisas novas. Lembrei-me da sensação, da atração que sentia por aquela vida, mas não conseguia mais encontrar aquele espírito dentro de mim. Era como se eles estivessem dançando ao som de uma música que eu não conseguia mais ouvir. Viajei de Addis Abeba para Nairobi em 10 de agosto de 2008. Encontrei um hotel no centro da cidade, com 2 estrelas, em vez dos lugares de 1 estrela onde eu costumava me hospedar, devido ao meu notebook, a quantidade de dinheiro que eu trouxera comigo e a necessidade de mantê-los em segurança. Não planejava ficar ali por muito tempo. Já havia trocado alguns e-mails com Arros e sentia-me estimulada pelas respostas prestativas que ele me enviara. Por $180 por dia, ele cuidaria da logística, incluindo um tradutor e a segurança. Reservaria um quarto em um lugar chamado Shamu Hotel, o único estabelecimento recomendado para os estrangeiros, por mais de $100 por noite. Enviei-lhe uma lista com as coisas que eu tinha interesse em fazer na Somália. Queria visitar um campo de refugiados, entrevistar uma médica somaliana reconhecida pelo seu trabalho humanitário e filmar a chegada de um navio canadense que estava escoltando um carregamento de alimentos do Programa Alimentar Mundial, uma iniciativa da ONU, até o litoral da Somália. Arros tinha a impressão de que tudo aquilo seria possível. A realidade, no entanto, era que eu estava começando a precisar que Nigel, ou outra pessoa, viesse comigo para dividir as despesas. 10 dias na Somália faria um belo rombo nas minhas economias se eu viajasse sozinha. Nigel e eu havíamos trocado alguns e-mails. Ele parecia estar em conflito consigo mesmo sobre o que deveria ou não fazer, se concordaria em me acompanhar ou não. Senti falta de fotografar e da emoção das viagens. Uma parte vaidosa dentro de mim esperava que ele sentisse a minha falta também. No meu segundo dia no Quênia, fui até a embaixada da Somália e paguei $50 por um visto de jornalista válido por 3 meses, que foi concedido no dia seguinte. A Somália era considerado o país mais perigoso do mundo, mas estava de portas abertas para quem quisesse ir até lá. Nigel me enviou outro e-mail. Decidira vir me encontrar. Pegaria um avião em Londres e chegaria a Nairobi dentro de alguns dias. Já havia comprado a passagem, colocado sua câmera na bagagem e estava a caminho. Fiquei surpresa com aquela decisão e um pouco confusa em relação ao seu significado. Havia muitas coisas entre nós
que não estavam bem resolvidas. A última vez que nos víramos fora na Austrália, 16 meses atrás, quando nos abraçamos no aeroporto, certos de que nosso relacionamento teria um final feliz. Entre o Afeganistão e o Iraque, minha vida havia se reorganizado, e a de Nigel também. Desistíramos de ficar juntos sem qualquer discussão verdadeira. Se eu fosse honesta comigo mesma, entenderia que fizera o convite para viajar à Somália precisamente para que ele o recusasse, para atormentá-lo apenas um pouco mais sobre os seus sonhos perdidos, para dar a mim mesma a chance de colocar o seu não ao lado do meu sim. Mas Nigel pagara para ver o meu blefe. Estava dizendo sim. A possibilidade de revê-lo, de tê-lo fisicamente ao meu lado, me deixava nervosa. Por que ele decidira vir? O que faríamos? Quaisquer que fossem as afeições antigas que ainda tivéssemos, ou os ressentimentos que não foram expressos, eu não tinha certeza de que estava preparada para sentir tudo aquilo novamente, especialmente num lugar como a Somália. A Somália é um país que tem o formato do número 7. Fica encaixada na Etiópia, com um de seus litorais apontando para o norte, rumo ao Iêmen, e o outro mais extenso e virado para o leste, de frente para o imenso oceano que se estende até o sul da Índia. Devido à sua localização, encravada entre o Oriente Médio e o resto da África, com um acesso relativamente fácil até a Ásia pelo mar, a Somália sempre fora um lugar importante, especialmente para os comerciantes. O porto, antigamente, ficava cheio de navios que traziam carregamentos de especiarias da Índia e partiam abarrotados de mercadorias somalianas, como ouro, marfim e cera de abelha. Muito tempo depois, após ser colonizada pelos italianos e britânicos, a Somália se tornara um destino glamuroso para europeus elegantes, que iam até lá para tomar banho de sol nas areias brancas da Praia do Lido, na década de 1940 e 1950, e para beber e brindar nas suas danceterias e cafeterias. Entretanto, não era essa Somália que surgia nas minhas pesquisas na internet. Mogadíscio, cerca de 1.000 quilômetros a nordeste de Nairobi, era descrita como um lugar infernal. Uma cidade caótica, anárquica e incrivelmente violenta. A capital arrasada de um país que havia expulsado os colonialistas e que resistira à democracia durante os últimos 50 anos. O poder estava irremediavelmente e incessantemente disseminado entre uma rede de pequenos impérios governados por clãs ancestrais, líderes militares e gangues de criminosos. Um ditador socialista governava o país com dificuldades por pouco mais de 20 anos, mas fora derrubado por grupos rebeldes em 1991. 17 anos depois, esses grupos, depois de se dividirem, reformarem e mudarem de alianças repetidamente, unindo forças com fundamentalistas islâmicos ocasionalmente, ainda estavam lutando uns contra os outros pelo controle do país. Houvera 13 tentativas diferentes de estabelecer um governo central na Somália, e todas fracassaram. O 14º governo estava no poder, aquartelado em um dos bairros de Mogadíscio, embora, de acordo com todos os relatos, fosse totalmente inócuo. Quando os diplomatas falaram sobre a Somália, referiam-se a ela como um estado fracassado, como se quisessem sugerir que não havia nenhuma possibilidade de resolver os problemas do país, como se o lugar estivesse profunda e permanentemente arruinado. Além disso, o verão daquele ano fora particularmente cruel. A estação de chuvas não trouxera chuva nenhuma. As lavouras não produziram alimentos. O preço da comida era alto. As pessoas estavam começando a morrer de fome. Milícias rebeldes, percebendo que ter comida,
era ter poder, estavam sequestrando caminhões de ajuda humanitária das Nações Unidas que traziam alimentos e, às vezes, atiravam nos motoristas. Pelo menos 20 trabalhadores das agências humanitárias foram mortos naquele ano. Alguns outros foram sequestrados e eram mantidos em cativeiro até que seu resgate fosse pago. Uma boa quantidade de organizações internacionais se retirara definitivamente da Somália, dizendo que trabalhar ali era perigoso demais. Gostaria de dizer que hesitei antes de me dirigir à Somália, mas não foi o caso. Na verdade, minhas experiências haviam me ensinado que, embora o terror e os conflitos dominassem as manchetes internacionais, sempre havia, sim, sempre, um pouco de esperança e humanidade por debaixo de tudo aquilo. O que você imagina sobre um lugar é sempre diferente do que você encontra quando chega lá. Em cada país, em cada cidade, em cada quarteirão, é possível encontrar pais que amam seus filhos, vizinhos que cuidam uns dos outros e crianças prontas para brincar. Pensei que certamente encontraria histórias que valeria a pena contar. Com certeza, haveria algum mérito em tentar relatá-las. Eu sabia que coisas ruins aconteciam. Não era totalmente ingênua. Já vira uma boa quantidade de armas e miséria até então. Mas, de maneira geral, eu sempre estivera à parte de tudo aquilo, desfrutando das coisas boas e deixando os perigos passarem por mim, como se eu não estivesse realmente lá.